Beleza, pessoal. Na última aula, então, nós paramos aqui na mudança, né, do nome das colunas, tá? Do nosso data frame. Então, agora ele está como nome, idade, sexo e sexo dummy. Como que a gente faz para poder excluir linhas e colunas de um data frame? Então, vamos colocar aqui, excluir linhas e colunas data frame. Bom, primeiramente, para a gente poder excluir as colunas, então, excluir coluna primeiramente, a gente faz da seguinte forma. A gente chama o data frame, a gente abre colchete, a gente põe vírgula, porque o primeiro elemento, lembram que são linhas, quando a gente não põe nada ele retorna todas, e as colunas a gente abre um vetor. Então, vamos pegar somente a coluna, vamos excluir a coluna sexo dummy. Ela é a primeira, segunda, terceira, quarta coluna. Então a gente põe 4 aqui e põe um menos na frente do vetor. Quando a gente roda Ctrl Enter nessa linha, vejam que não tem mais o sexo dummy. Se a gente quiser excluir sexo também, sexo e sexo dummy juntas. Como a gente não salvou nenhum objeto aqui, se a gente chamar o df de novo, ele está com o nosso sexo dummy. A gente está só visualizando a ação, a gente ainda não está salvando ela. Então, se a gente colocar aqui 3 e 4, por exemplo, e colocar o sinal negativo, se a gente rodar, a gente fica somente com nome e idade. A gente está excluindo a coluna 3 e 4. Tá? Para a gente poder excluir linhas, o raciocínio é o mesmo. df, a gente põe um menos, escolhe o vetor, escolhe as linhas que a gente quer excluir, por exemplo, 1, 2 e 3, e deixa todas as colunas. Ele vai trazer então a linha para a gente, ele vai excluir, né, a linha da Ana, da André e da Bárbara, e vai deixar somente a do Júnior, Robson, Vitor, idade, sexo e sexo dummy. Tem como excluir linhas e colunas? Tem. A gente pode excluir a coluna sexo dummy, por exemplo, aqui, que é a 4. Se a gente rodar, ele fica aqui nome, idade, sexo. Tá? Então, exclusão de colunas, exclusão de linhas. Beleza, pessoal. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos salvar. Então, vem aqui arquivo, salvar. Né? Ele vai te perguntar isso aqui, pode salvar em UTF-8. E esse é o nosso primeiro programa. Né? Então, a gente aprendeu várias coisas aqui, né? Estrutura de dados, né? Até a mexer com data frames. Vamos fechar e agora a gente vai abrir um novo script, tá? Então vocês vão aqui, File, New File, RScript. Ele vai abrir aqui e a gente vai salvar esse script, tá? Com o nome de segundo programa. Nesse segundo programa, a gente vai fazer esse código aqui, que eu vou fazer ele com vocês aqui na linha de baixo. Então, quero que vocês escrevam aí no caso de vocês, tá? Pode começar a escrever a partir de onde eu estou escrevendo, que vai ser visualização de dados. Coloquem o nome de vocês, tá? Coloquem a data. Então, 3/10/2023. E aí, a gente vai fazer algo novo. A gente vai importar bibliotecas. O que são bibliotecas? Imagina que tem aí uma pessoa, né, sei lá na Índia, que desenvolveu um código fantástico e ele quer contribuir com a comunidade de R. Ele escreve esse código e guarda esse código numa biblioteca, que nós chamamos, ou livraria. E aí, qualquer pessoa consegue utilizar o código que essa pessoa desenvolveu. Então aqui, ó, a gente vai trazer uma biblioteca, então library em inglês chamada ggplot 2, e a gente vai trazer uma chamada plyr, ply. E aí, na de vocês, provavelmente não está instalada, então vocês vão ter que escrever isso aqui antes de rodar. Install.packages, e como caractere, vocês vão escrever ggplot2 e fazer a mesma coisa com o dplyr, tá? plyr. E uma vez que vocês rodarem isso aqui, podem rodar, né? Ctrl Enter aqui, Ctrl Enter aqui. Eu não vou fazer porque eu já fiz. Vocês comentem essa linha, porque senão toda vez que vocês rodarem o script, ele vai ficar executando
essas linhas de instalação. E aqui não é ply, é packages, tá? Podem rodar. Depois que vocês rodarem, vai aparecer várias mensagens aqui embaixo, vai estar instalado, e aí vocês podem chamar, tá? Rodar aí a biblioteca ggplot e a ply. A ggplot, ela é o estado da arte em visualização de dados. E esse pacote aqui, ele é muito bom para Data Science, já tem o melhor e mais completo, mas a gente está trazendo ele aqui só por causa do banco de dados, tá? Que ele vai ofertar para a gente, mas que é para Data Science. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai trazer, então, uma base de dados de carros, tá? Então, a gente pode escrever aqui carros, tá? E a gente vai... Se a gente rodar só carros, olha só, e eu executar essa linha, ele já traz para mim já o data frame, porque esse data frame ele pertence ao ply, e como a gente trouxe essa biblioteca, já está embutido aqui, tá? Essa tabela para a gente. Só que aí o que a gente vai fazer? A primeira coisa a gente vai renomear, porque ela está toda em inglês, tá vendo? Manufacturer, model, né? E por aí vai. Então a gente vai renomear as colunas. A gente já sabe como renomear colunas, tá? Mas como a gente chamou esse pacote aqui de Data Science, o Ply, a gente vai usar algumas funcionalidades dele que é bem útil aí, tá? Para quem vai trabalhar com R. Então a gente declara carros e a gente escreve rename. Pelo próprio nome vocês já conseguem imaginar. Rename é de renomear e a gente vai renomear a nossa tabela MPG. Aqui, pessoal, se vocês tiverem rodado carros, né, de vocês, talvez não tenha aparecido nada, né? Só apareceu porque eu já tinha rodado aqui acima. Na verdade, o nome da tabela que vem dentro do pacote Ply é MPG. Se vocês rodarem MPG, aí sim vocês vão conseguir ver o que eu vi aqui, o que eu mostrei antes, tá? Carros é porque eu já rodei o programa aqui em cima. Então, ó, a gente vai renomear a tabela MPG. Então, a gente vai renomear essa tabela MPG e a gente renomeia da seguinte forma. A gente escreve a tabela e a gente começa a passar aqui dentro de um vetor o nome da coluna como a gente quer. Então, a gente vai renomear a coluna display aqui, tá? Display, então vamos escrever, tá? E o nome dela agora vai ser cilindradas. Cilindradas, beleza. A gente vai renomear CTY, tá? Ela tá aqui, ó, CTY, e a gente vai renomear ela para consumo. A gente vai renomear a DRV, cadê DRV? Tá aqui, DRV. A gente vai chamar ela de tração. Nós vamos renomear class, tá? Class está onde aqui? É a classe do carro. E a gente vai chamar isso de tipo. Beleza? Então, vocês podem selecionar e executar o código de vocês e dar uma olhada na tabela, carros. Vocês vão ver que algumas colunas foram renomeadas. Por exemplo, a gente tem cilindradas, a gente tem tração, a gente tem tipo, tá? Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos gerar uma visualização através dessa tabela. Para isso, ótimo. Para isso, a gente vai usar o ggplot. Como que funciona o ggplot, pessoal? Isso aqui é bom vocês prestarem bem atenção, porque toda visualização feita hoje em dia é feita usando o ggplot. E ele é bem poderoso, né, esse pacote. Então, assim, ele tem um padrão para plotagem. Geralmente você começa ggplot, tá? Abre parênteses. Aí você coloca qual é a tabela, tá? Que você quer que ele busque os dados para gerar a visualização, vai ser carros, tá? E aí você coloca AES. AES é de aesthetics, que é de arquitetura, né? Enfim, em português é estética, né? do gráfico, tá?
Então, o ASTEC, o que ele pede, o ASE? Ele pede x e y, eixo x e eixo y. No eixo x a gente vai plotar cilindradas. No eixo y a gente vai plotar consumo, tá? A gente dá uma soma aqui. Cada elemento que a gente queira incluir no gráfico, a gente faz uma soma. Então, você vai somar o quê? A gente vai somar geom point. O que é esse geom point? Ponto aqui está querendo dizer que vai ser um gráfico, tá? De dispersão, um gráfico com vários pontinhos. E geom é o padrão aqui do ggplot para ele poder gerar a visualização para a gente, né? Se a gente quer um gráfico de dispersão, um gráfico de linha, de barra, tudo é geom point, geom line. À medida que a gente for escrevendo, vai ficar mais claro para vocês. E aqui dentro, a gente define qual vai ser a estética dos meus pontos, tá? Deixa eu rodar primeiramente só essa linha para vocês verem o que está acontecendo. Olha, ggplot, eixo x e eixo y. Ele já está começando a fazer o gráfico. Ó, cilindradas, consumo. Aí a gente vem aqui e soma o geom point, né? Então tem um aesthetics aqui. Ó. Então é size, tá? É o que o geom point pede. Então ele pede o tamanho das nossas bolinhas, tá? A gente vai definir o tamanho em função da tração. E a cor, tá? Color da nossa dispersão vai ser em função do tipo do carro. Se ele é compacto, eu vou explorar essa base de dados com vocês também, para vocês verem, né, o que a gente tem em cada coluna, tá? E deixa eu rodar essa segunda linha que a gente escreveu, vocês podem selecionar aí, Ctrl Enter. Tá, isso que eu estou falando com vocês, ó. A tração, que é o tamanho da esferinha aqui, ó, ela é definida entre tração 4 rodas, fronteira e dianteira, tá? Então, o que a gente tem aqui, né? E nós temos as cores também, que são os tipos do carro. Então, a gente tem compacto, tem minivan, tem picape, né? Tem SUV. Então, vocês conseguem ver os diferentes carros plotados aqui. Parece que tem uma relação, né? À medida que a cilindrada aumenta, o consumo também diminui, nesse caso, certo? Então, parece ter aí uma relação um pouco fraca, mas linearmente falando, né, um pouco fraca, mas existe uma relação aqui nesses dados. Mas não vamos preocupar com a modelagem por enquanto. Então aqui a gente gerou uma visualização. A gente poderia colocar uns outros elementos aqui, como por exemplo, a gente pode mudar, né, ali no mais, a gente pode mudar o eixo Y, por exemplo. A gente escreve XLab, salvo engano, e a gente pode mudar, tá vendo? Tá escrito aqui cilindrada, a gente pode colocar só C, por exemplo, né, de cilindrada, e a gente pode mudar também aqui, ó, no YLab, a gente pode mudar o consumo para CO. Só vou rodar aqui para vocês verem, mas o nome consumo e cilindradas está perfeito. Mas se a gente selecionar aqui e rodar, olha lá, muda CO e muda para C, tá? Então, eu vou apagar essa linha aqui, porque do jeito que estava tá bom. E aqui, eu vou colocar também uma reta de regressão, para a gente conseguir ver se tem alguma relação nesses dados, né? Eu vou colocar uma que ela é puramente visual, tá? Então, é o nosso geom smooth, e vocês vão ver o que ele faz. Ele pede um método, tá? Esse método a gente vai passar LM, que é um método linear, e a gente pode dar Ctrl Enter ao final dessa linha aqui, que ele vai pegar todo o seu ggplot e vai fazer essa visualização aqui, talvez já até vista por vocês. Então aqui ele fala pra gente, né, visualmente, que existe uma relação, tá, decrescente aí, inversamente proporcional entre cilindrada e consumo.